Você já viu um leão velho se render? Mesmo com a juba grisalha e as marcas do tempo gravadas no corpo, ele ainda caminha com majestade pela savana. Não corre como antes, mas carrega algo que nenhum jovem ousa desafiar: a força da experiência e a sabedoria do silêncio. Talvez você se sinta assim, com batalhas vencidas, cicatrizes na alma e alguns sonhos adormecidos. Mas escute bem, a sua história ainda está sendo escrita, e cada amanhecer é uma nova chance de recomeçar com mais coragem, mais propósito, mais poder interior. Aos 50, 60 ou 70 anos, o mundo pode querer te convencer de que já é tarde demais. Mas os estoicos homens que enfrentaram impérios e tragédias nos ensinam outra coisa. Não importa a idade, importa o que você diz a si mesmo todos os dias. E é por isso que neste vídeo você vai descobrir as 10 frases mais poderosas que um homem ou uma mulher pode repetir diariamente para forjar uma mente inabalável, recuperar o foco e reacender o fogo da autoconfiança. Se você sente que ainda tem muito a viver, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa despertar e escreva nos comentários: eu ainda sou o leão da minha história. Porque você é. E agora é hora de rugir novamente. Eu me sinto capaz. Imagine um navio antigo, já marcado pelas tempestades do tempo. A madeira não é mais tão brilhante, e as velas foram remendadas inúmeras vezes. Mas seu capitão, com olhos firmes e mãos calejadas, ainda conhece cada onda, cada vento, cada silêncio do mar. Ele não precisa de um barco novo, ele confia na própria experiência. Esse navio é você. Esse capitão é sua mente. Sentir-se capaz depois dos 50 anos não é sobre provar algo ao mundo. É sobre lembrar-se do que já superou. É reconhecer a força que te trouxe até aqui e que ainda está viva dentro de você. Só precisa ser despertada. Vou te contar a história de Antônio Ribeiro, um homem comum de Belo Horizonte. Aos 58 anos, perdeu o emprego que tinha há 2 décadas. Sentiu medo, insegurança, quase desistiu. Eu sou velho demais para recomeçar, repetia para si mesmo. Mas um dia, por acaso, ouviu uma palestra sobre estoicismo, onde se citava Epicteto, o escravo que virou filósofo, o homem que perdeu tudo: liberdade, bens, posição, mas jamais abriu mão do controle sobre seus pensamentos. Foi como se uma porta se abrisse. Antônio começou a repetir para si mesmo, todos os dias, uma frase simples: eu me sinto capaz. No início, era apenas um sussurro, mas com o tempo, virou convicção. Ele não voltou para o mesmo tipo de trabalho. Em vez disso, abriu um pequeno ateliê de marcenaria, usando as mãos e o talento que tinha deixado adormecido por tantos anos. Hoje, vende peças para o Brasil inteiro e diz com orgulho: aos 60, comecei a viver pela primeira vez. O que mudou não foi o mundo, foi o que ele passou a dizer a si mesmo. Epicteto nos ensinou que nenhum homem é livre se não domina a si mesmo. Ser dono de si é saber que, mesmo quando tudo parece escapar do controle, os filhos crescem e vão embora, o corpo envelhece, os planos mudam, ainda há uma fortaleza dentro de você que ninguém pode tocar. Sua atitude, sua escolha, sua vontade. Dizer eu me sinto capaz não é autoajuda barata. É resistência, é estratégia, é cura. Não espere que a confiança caia do céu. Ela se constrói como um muro de pedras, uma escolha por vez, uma ação por dia. Quando você acorda e encara o espelho, o rosto que vê ali pode ter rugas, marcas, até um olhar cansado. Mas também carrega sabedoria, histórias, superações que os mais jovens nem imaginam. Não despreze a sua bagagem. Use-a como escudo. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores estoicos da história, governava um império em crise. Guerra, peste, traição, ele enfrentou tudo sem perder a clareza de espírito. Sabe por quê? Porque escrevia para si mesmo, todas as manhãs, lembrando-se de quem era e do que era capaz. Seus diários pessoais, conhecidos hoje como meditações, não eram para os outros. Eram para manter viva a chama da razão, da coragem, da serenidade.
Você também pode criar suas próprias meditações diárias. Não precisa escrever páginas. Comece com uma só frase. Hoje, eu me sinto capaz. Porque sou dono do meu caminho. Porque sou mais forte do que as dúvidas. Talvez hoje você enfrente uma dor no corpo, uma decepção no coração, um desafio que te parece grande demais. Mas pense, quantas vezes você já achou que não aguentaria, e aguentou? Quantas vezes caiu e levantou? Isso não é sorte, é força. A mente, como diziam os estoicos, é como um jardim. Se você não cuida dela, nascem ervas daninhas, medo, ressentimento, autossabotagem. Mas se você planta com intenção, palavras como sou capaz florescem. E com o tempo, tomam conta do terreno todo. Você não precisa esperar motivação para começar. Precisa de decisão. E cada vez que diz a si mesmo que é capaz, está plantando essa semente. Quando ela brota, os outros percebem. Sua postura muda. Sua voz ganha firmeza. Seus passos têm direção. Lembre-se, você não é o que perdeu, nem o que sofreu. Você é o que escolhe fazer com isso. Então, amanhã cedo, antes de pegar o celular ou ligar a TV, vá até o espelho. Olhe nos seus próprios olhos e diga com firmeza: eu me sinto capaz. E repita isso até que o mundo também acredite. Porque tudo começa dentro. E o leão mesmo velho ainda sabe rugir. 2. Dou o exemplo. Há um velho ditado africano que diz: quando o leão envelhece, ele não ruge mais para assustar. Ele apenas olha e todos entendem. Em um mundo cheio de palavras vazias, promessas quebradas e discursos decorados, há algo infinitamente mais poderoso do que falar: agir com coerência. Dar o exemplo é o legado silencioso dos grandes. Não é sobre fama, nem reconhecimento. É sobre olhar para si mesmo e saber que você vive aquilo que acredita. Quando você passa dos 50, o mundo já te testou de todas as formas. Já caiu em contradição. Já errou. Já prometeu coisas que não cumpriu. Mas a partir de agora, cada atitude sua pode ser um espelho limpo para você, para os seus filhos, para os seus netos e até para quem apenas cruza seu caminho por um instante. Deixe-me contar a história de Dona Lúcia, de Porto Alegre. Viúva aos 62 anos, morava sozinha e enfrentava o silêncio da casa com uma coragem admirável. Todos os dias, os vizinhos viam-na varrendo a calçada, cuidando das plantas, sempre com um olhar firme. Um jovem da rua, chamado Rafael, um dia perguntou: Dona Lúcia, como a senhora consegue manter esse ânimo? Ela respondeu sem hesitar: porque se eu desmoronar, quem vai mostrar para vocês que dá para continuar mesmo quando a vida tira tudo? Ela não fazia palestras, não escrevia em redes sociais, mas a presença dela era uma aula viva de força e dignidade. Ela era o exemplo. O imperador Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso de Roma, escreveu: pare de discutir sobre como deve ser um bom homem. Seja um. A filosofia estoica não é uma teoria bonita para decorar livros. É um convite à prática, ao compromisso silencioso de viver seus valores mesmo quando ninguém está olhando. Falar de honestidade é fácil, mas devolver o troco errado no caixa é um ato raro. Pedir respeito é comum, mas respeitar, mesmo quando o outro não merece, é virtude. Cobrar disciplina dos outros virou moda, mas levantar-se às 6 horas, mesmo quando está frio e não há aplausos, é o que diferencia quem fala de quem faz. Quando você vive o que acredita, não precisa convencer ninguém. Sua conduta fala mais alto que qualquer argumento. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores mestres do estoicismo, dizia que a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em escolher fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. E isso, meu amigo, é dar o exemplo. Talvez você pense: mas eu já errei demais, já perdi o respeito de pessoas importantes para mim. Deixe-me te dizer uma coisa: não é tarde para se reconstruir. Cada dia que você age com integridade é um tijolo novo que você coloca nessa ponte entre o passado e a sua redenção. Aos 50,
60, 70 anos, seu poder está no que você inspira sem dizer uma palavra. Quando seu neto vê você cuidando da saúde, ele aprende mais do que em qualquer sermão. Quando sua filha percebe que você cumpre promessas, ela começa a confiar mais nos homens. Quando seu vizinho te observa ajudando sem esperar nada em troca, ele se lembra que ainda existem exemplos vivos de caráter. Não espere perfeição. Espere esforço. Não espere gratidão. Espere grandeza. Não espere que os outros mudem para você ser melhor. Seja melhor e o resto, talvez, siga o seu passo. Ser exemplo não é um peso. É uma honra. É uma missão que só os maduros conseguem cumprir com excelência. Porque quem já viveu muito, sabe, a palavra ensina. Mas o exemplo transforma. Antes de dormir, pergunte a si mesmo: hoje, eu fui coerente com aquilo que acredito? E se a resposta for não, não se culpe. Recomece amanhã. Porque o exemplo não está na perfeição, está na constância. A vida te deu histórias. Agora é hora de transformá-las em farol. Não para brilhar mais que os outros, mas para guiar em silêncio os que ainda estão no escuro. Você não precisa falar mais alto. Precisa viver mais fundo. E é assim que o velho leão ensina. Com a presença, não com o rugido. 3. Eu não paro. Você já viu uma árvore antiga no meio da seca? O sol castiga, o solo racha, os ventos sopram com força. Mas ali está ela, de pé. Talvez com galhos quebrados, talvez com folhas caídas, mas viva. Porque suas raízes vão fundo. Porque sua história está cravada na terra. E é exatamente isso que acontece com quem já passou dos 50. Pode até balançar, mas não quebra. Pode cansar, mas não desiste. A vida, para quem já viveu mais de meio século, não é mais uma corrida de velocidade. É uma jornada de resistência, de fôlego, de sabedoria. Não se trata de correr mais rápido, mas de seguir em frente mesmo quando o corpo dói, quando o ânimo falta, quando os outros já pararam. A história de seu Hélio, um senhor de 67 anos do interior do Maranhão, é um exemplo que me emociona até hoje. Agricultor desde menino, perdeu a esposa com quem viveu 40 anos. Os filhos se mudaram para longe. A terra já não dava tanto quanto antes. Muitos vizinhos diziam que ele devia largar tudo, vender o sítio, descansar. Mas seu Hélio respondia com uma serenidade firme: se eu parar, eu morro por dentro. E isso eu não aceito. Todos os dias, ao nascer do sol, ele ainda calça as botas, pega a enxada e caminha pelo campo. Não como antes, é claro. Mais devagar, com mais pausa. Mas vai. E o mais impressionante, hoje, ele ensina jovens da região a plantar, cuidar da terra e principalmente a nunca desistir de si mesmos. Esse é o espírito estoico. Sêneca, filósofo romano, dizia que a vida é como uma peça de teatro, não importa se ela é longa ou curta, mas sim se foi bem representada. E viver bem não é viver sem dor. É continuar caminhando mesmo quando tudo parece mandar você parar. Quantas vezes, nos últimos anos, você sentiu vontade de largar tudo? De deixar para lá? De pensar, já fiz o suficiente? Mas algo dentro de você sussurrou: mais um passo, só mais um. E você foi. Talvez sem força, mas com fé. Talvez sem direção clara, mas com coragem. E é isso que te trouxe até aqui. O estoicismo nos ensina que a constância é mais importante do que a velocidade. Marco Aurélio, em meio a guerras e tragédias, escreveu em seu diário: não importa quantos obstáculos se levantem. O que importa é que eu continue caminhando com retidão. Ele sabia que a ação mesmo pequena é o antídoto contra o desespero. Não parar não significa nunca descansar. Significa não desistir daquilo que faz seu coração pulsar. É entender que o propósito não tem prazo de validade, que a alma não tem aposentadoria. Talvez você esteja enfrentando um luto, uma doença, uma solidão que pesa. Talvez o mundo moderno pareça rápido demais, impaciente demais, cruel demais. Mas o seu ritmo, a sua firmeza,
O seu passo constante, isso é o que realmente transforma. Porque quem já viu a vida de perto não se ilude mais com pressa. Valoriza o caminho, não a chegada. Há uma força silenciosa em simplesmente continuar. Quando você diz "eu não paro", você está dizendo: minha vida ainda tem valor. Meus dias ainda têm sentido. Ainda há algo em mim que quer florescer. Repita isso a si mesmo sempre que a vontade de desistir bater. Eu não paro. Porque o mundo precisa de exemplos como o seu. Porque parar é morrer em vida. E você, mesmo com cicatrizes, ainda está cheio de vida. A semente mais resistente não é a que cresce rápido. É a que resiste à seca, ao frio, à sombra e mesmo assim brota. Você é essa semente. Hoje, talvez o mundo não veja, mas o tempo verá. E quem vier depois de você, filhos, netos, alunos, amigos, vai lembrar da sua coragem, da sua teimosia bonita em seguir. Mesmo cansado, mesmo sozinho, mesmo em silêncio, você é como aquela árvore antiga no meio da seca. Não para. Não porque não sente dor, mas porque conhece a força das raízes. E isso, meu amigo, é a verdadeira vitória. 4. Serei melhor a cada dia. A montanha não se ergueu em um só dia. A árvore centenária não nasceu imponente. O rio não cavou o vale em um instante. Tudo o que é forte, belo e duradouro é construído aos poucos, um dia de cada vez. E assim também é com o ser humano. Não se trata de acordar transformado, mas de decidir melhorar um pouco a cada manhã. Aos 50, 60 ou 70 anos, a sociedade tenta te convencer de que o tempo da mudança já passou, que agora é hora de aceitar as limitações e simplesmente manter o que já se tem. Mas isso é uma mentira perigosa, porque enquanto houver vida, ainda há espaço para a evolução. O estoicismo sempre entendeu isso. Epicteto, ao ensinar seus discípulos, dizia que ninguém é livre se não busca, todos os dias, tornar-se um pouco melhor do que foi ontem. E ele falava isso como quem sabe o valor do esforço. Afinal, nasceu escravo, mas sua mente jamais se ajoelhou. Veja o exemplo de Dona Irene, de Recife. Aos 64 anos, após a morte do marido e o ninho vazio deixado pelos filhos, caiu numa tristeza silenciosa. Passava os dias vendo televisão, sem energia, sem rumo. Até que um dia, ao ouvir uma entrevista sobre filosofia estoica, escutou uma frase de Marco Aurélio: a única riqueza real é a alma que se aprimora. Aquilo ficou ecoando dentro dela. No dia seguinte, ela se levantou mais cedo. Não fez nada grandioso, apenas caminhou até a esquina. No outro dia, andou até a praça. Depois, começou a ler. Um mês depois, inscreveu-se em um curso de pintura para iniciantes. E hoje, 3 anos depois, expõe suas obras em feiras culturais do bairro. Não sou a mesma mulher de antes, diz ela. Sou uma versão mais viva de mim mesma. O que mudou? O mundo. Não. A decisão interna de ser melhor a cada dia, mesmo que fosse só um pouquinho. Essa é a verdadeira revolução. Silenciosa, contínua, íntima. Não precisa de fogos de artifício nem de grandes vitórias. Precisa apenas de constância. O problema é que muitos confundem evolução com perfeição. Acham que só vale a pena tentar se for para acertar sempre. Mas o estoicismo é claro. Não somos deuses, somos aprendizes. A virtude está na tentativa, não na impecabilidade. Ser melhor não é errar menos, é aprender mais com os erros. Marco Aurélio escrevia todos os dias em seu diário. Não para se vangloriar, mas para se lembrar de que a grandeza está no esforço contínuo de melhorar o caráter. Não importa o que o mundo espera de você, importa o que você espera de si mesmo. Talvez hoje você esteja enfrentando limitações físicas, dores nas costas, perda de memória ou desânimo. Mas ainda pode ser mais paciente. Pode ouvir com mais atenção. Pode perdoar alguém. Pode aprender uma nova palavra. Pode fazer um elogio sincero. Melhorar não significa subir uma montanha por dia, significa dar um passo. E repetir esse passo todos os dias.
Dizer serei melhor a cada dia não é vaidade. É humildade. É reconhecer que ainda há trabalho a ser feito dentro de você. E que esse trabalho é sua missão, sua dignidade, sua liberdade. Faça da sua manhã um ritual sagrado. Não comece o dia preocupado com o que os outros farão. Pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer hoje para me tornar alguém mais justo, mais firme, mais generoso? E se a resposta for pequena, aceite. Lave a louça com mais atenção. Trate o caixa do supermercado com mais gentileza. Ligue para alguém que sente sua falta. Cada gesto conta. Cada detalhe constrói. Cada atitude é um tijolo na construção da sua melhor versão. Não importa a idade. O espírito que busca crescer nunca envelhece. Lembre-se disso. Você não está aqui para se repetir. Está aqui para se renovar. A borboleta não volta a ser lagarta. E você também não deve voltar para versões antigas de si mesmo. Então, amanhã cedo, ao abrir os olhos, diga com firmeza e gratidão: serei melhor a cada dia. E que essa promessa ecoe em cada escolha sua. Porque o mundo precisa da sua melhor versão. E ela está, agora mesmo, sendo construída um dia de cada vez. 5. Assim eu penso, assim será. A mente humana é como um jardim. Tudo o que você planta nela, flores ou ervas daninhas, um dia crescerá. E o que poucos percebem é que os pensamentos são sementes vivas, e cada repetição, cada crença, cada palavra que você diz a si mesmo, se transforma, cedo ou tarde, em realidade. Assim eu penso, assim será. Não é mágica, é direção, é construção interior. Aos 50 anos ou mais, muitos carregam cicatrizes, derrotas, perdas, algumas visíveis, outras silenciosas. E com o tempo, começa a surgir um pensamento traiçoeiro: agora já foi. Não adianta mais sonhar. É tarde. Mas isso não é realidade, é condicionamento mental. É a erva daninha que cresceu sem que você percebesse. A história de Carlos Menezes, de Salvador, é uma prova viva de que o que você pensa molda o que você vive. Carlos trabalhou como motorista de ônibus por 32 anos. Sempre sonhou em escrever um livro, mas dizia a si mesmo: isso é coisa pra gente estudada. Até que, aos 61 anos, após um acidente que o afastou do trabalho, ficou meses em casa, refletindo sobre tudo. Um dia, encontrou um vídeo antigo sobre estoicismo e ouviu a frase de Epicteto: não é o que te acontece que importa, mas o que você decide pensar sobre isso. Aquilo o sacudiu. Ele percebeu que por décadas tinha alimentado uma ideia limitante sobre si mesmo e que essa ideia era a verdadeira prisão. Carlos começou a escrever suas memórias, primeiro timidamente, depois com mais confiança. Mandou para uma pequena editora local. Um ano depois, seu livro foi publicado, Caminhos de um Homem Silencioso. Hoje, dá palestras em escolas públicas, inspirando jovens a acreditarem em sua voz interior. Ele me disse: o que mudou minha vida não foi o livro. Foi quando mudei a frase na minha cabeça. Quando deixei de pensar, não posso, e passei a pensar, vou tentar. Assim eu penso, assim será. O estoicismo sempre alertou para o poder da mente. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em suas meditações: a vida de um homem é o que seus pensamentos constroem. E o mais poderoso dessa frase é que ela te devolve o controle. Não importa o que dizem, o que fazem ou o que o mundo te joga, se você domina o que cultiva por dentro, permanece firme por fora. A mente não é passiva. Ela molda. Ela direciona suas emoções, suas decisões e até a sua saúde. Se você se repete todos os dias que é velho demais, cansado demais, limitado demais, o corpo obedece. Mas se você diz a si mesmo: ainda posso, ainda tenho, ainda sou, algo desperta. Esse despertar não precisa de barulho. Começa no silêncio. Começa ao acordar e pensar: hoje, eu decido plantar pensamentos que me elevem. Pense nisso como o capitão de um navio. O mar pode estar revolto, a bússola quebrada, mas se a mente estiver clara,
Você segue. Já viu o marinheiro experiente se desesperar em tempestade? Não. Ele fecha os olhos, sente o vento e segue com calma. Porque o controle que importa é o que está dentro. Você, que já viveu tanto, já amou, já chorou, já perdeu e já se reinventou, sabe que tudo começa por dentro. Sabe que não é o mundo que te quebra, é a forma como você enxerga o mundo. E é por isso que essa frase tem tanto poder. Assim eu penso, assim será. Não porque o universo vai conspirar a seu favor como num conto de fadas, mas porque você age de acordo com o que acredita. E quando você age com fé, disciplina e propósito, os resultados seguem. Comece pequeno. Substitua o pensamento "não vou conseguir" por "vou tentar e aprender". Troque o "já é tarde" por "ainda tenho tempo". No começo, parecerá estranho, como calçar um sapato novo. Mas depois, isso se tornará parte de quem você é. Você é o jardineiro da sua mente. E o que você cultiva nela hoje, florescerá amanhã. Então, amanhã cedo, ao acordar, antes de tocar o celular ou se preocupar com os problemas, diga a si mesmo: assim eu penso, assim será. E pense com coragem, porque o pensamento é o primeiro passo para o destino que você merece. 6. Deixarei de me justificar. Imagine um rio que corre tranquilo por muitos anos, sua água limpa e serena, fluindo sem pressa. De repente, alguém coloca pedras no caminho. O rio não para. Ele encontra sua maneira de contornar. Ele não se justifica, simplesmente segue seu curso. A água não tenta convencer ninguém de que tem razão para fluir de determinada maneira. Ela apenas flui, porque isso é o seu propósito. E é assim que deve ser a nossa vida, sem justificativas, sem necessidade de explicar ou pedir permissão para ser quem somos. A vida continua seu curso, com ou sem explicações. Então, por que gastar energia justificando-se? O filósofo Sêneca, um dos maiores pensadores estoicos, dizia: aquele que se justifica está, de alguma forma, se acusando. Ou seja, ao se justificar, você está admitindo que há algo errado com o que fez, algo que precisa ser explicado. Mas a verdade é que você é responsável pelas suas ações, e não precisa se desculpar para ninguém a não ser para si mesmo, quando necessário, para aprender e melhorar. Vou contar a história de Dona Rosa, uma mulher de 72 anos de São Paulo, que viveu a vida inteira tentando agradar a todos. Desde jovem, carregava um fardo imenso de expectativas alheias. Seja assim, seja assado, diziam. Você deve isso, você deve aquilo. Durante anos, ela fez o que esperavam dela, até que a saúde começou a falhar, e a tristeza se instalou. Ela percebeu que, em sua busca por agradar, havia perdido o prazer de ser ela mesma. Foi só quando leu um livro sobre filosofia estoica que algo dentro dela mudou. A frase de Epicteto: "Não é o que acontece conosco, mas como reagimos a isso que importa", foi um divisor de águas. Ela começou a se libertar da necessidade de justificar suas escolhas. Se alguém a questionava sobre sua decisão de vender a casa e se mudar para um apartamento menor, ela simplesmente respondia: "Foi o melhor para mim, e isso é o que importa". E ponto final. Dona Rosa não precisava de mais explicações. O peso de viver para os outros começou a se dissipar. Ela parou de se justificar. Como um rio que encontra seu caminho, começou a viver de acordo com seus próprios valores e necessidades. Ao parar de se justificar, Dona Rosa encontrou liberdade. E liberdade é o maior tesouro que podemos conquistar na vida. Marco Aurélio nos ensina que não se deve esperar que os outros façam ou pensem como queremos. Não podemos controlar o que os outros fazem, apenas o que fazemos. E o que fazemos é o que realmente importa. Ao parar de se justificar, você assume a responsabilidade total pela sua vida. Não há mais espaço para culpar circunstâncias, pessoas ou o destino. Quando você vive de acordo com seus próprios princípios, sem se explicar a todo momento, você se torna mais forte, mais autêntico e mais feliz. A justificativa é como uma âncora que nos prende ao passado.
Ela nos faz olhar para trás e pedir permissão para seguir em frente. Ao invés disso, deveríamos olhar para o futuro com confiança e dizer: eu sou o único responsável pelas minhas escolhas, e não preciso de validação externa para seguir o meu caminho. Veja a história de João Carlos, um homem de 60 anos que, após a aposentadoria, decidiu abrir uma pequena empresa de jardinagem, algo que sempre foi sua paixão. Muitos amigos e familiares o criticaram. Você não tem mais idade para começar algo novo. Já não está na hora de descansar. Mas João não se justificou. Ele sabia que a vida é feita de escolhas, e ele queria fazer a sua. Hoje, a empresa próspera, e ele ensina a outros, especialmente aos mais jovens, que nunca é tarde demais para seguir os próprios sonhos. Sêneca também dizia: nunca é tarde demais para ser aquilo que você poderia ter sido. O que ele queria nos ensinar é que o tempo nunca é perdido, e que nossa vida não precisa ser validada pelos outros. Ao parar de se justificar, você cria espaço para agir. E, ao agir, você transforma o mundo ao seu redor. Agora, olhe para a sua vida. Quantas vezes você já se pegou justificando suas decisões para os outros? Quantas vezes você já sentiu que precisava explicar o que fazia ou o que escolhia para ser aceito? Chegou o momento de parar. Pare de se justificar. Você não precisa mais explicar suas escolhas, suas decisões ou o seu caminho. O que importa é a paz interior que você ganha ao viver fiel a si mesmo, sem se preocupar com a opinião dos outros. A verdadeira liberdade começa quando você entende que não precisa de permissão para ser quem é. E quando você se liberta de se justificar, começa a viver uma vida de autenticidade e força interna. Como o rio que segue seu curso, sem se preocupar com as pedras no caminho, você também vai seguir em frente, com confiança, sem precisar dar explicações a ninguém. 7. Percebo que sou capaz. Pense na natureza. O rio nunca se questiona se é capaz de cruzar a montanha. Ele segue seu curso, sem dúvida, porque sabe que seu destino está na água que flui, não nas pedras que encontra pelo caminho. Cada obstáculo, para ele, é uma oportunidade de contornar, aprender e continuar. E é exatamente isso que você precisa aprender a fazer. Perceber que você é capaz de contornar os obstáculos da vida, assim como o rio. Aos 60, 70 anos, a vida pode ter trazido dificuldades, perdas e desafios. Mas, no fundo, você já enfrentou tempestades. Já sobreviveu a momentos que pareceram impossíveis. E aquela força que você cultivou ao longo dos anos, sem saber, está mais presente do que nunca. A única coisa que falta é perceber sua própria capacidade. O filósofo Epicteto dizia que não são os eventos em si que nos perturbam, mas sim a maneira como pensamos sobre eles. Se, toda vez que um obstáculo surgir, você pensar que não é capaz, então você estará criando uma prisão mental. Mas se você mudar seu pensamento, se perceber que é capaz de lidar com qualquer desafio, você vai ver que é mais forte do que imaginava. Deixe-me contar a história de seu Antônio, de 73 anos, morador de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Por muitos anos, ele trabalhou como agricultor, mas, com a chegada da aposentadoria, ficou sem saber o que fazer da vida. Agora, já não tenho mais forças, ele dizia para si mesmo. Mas, certo dia, ao conversar com um amigo, ele ouviu uma frase que nunca mais saiu de sua cabeça. Você não sabe o quanto é capaz até tentar. E foi assim que, aos 73 anos, seu Antônio decidiu começar a aprender carpintaria. No começo, suas mãos tremiam ao segurar a serra, e ele teve muitos erros. Mas, com o tempo, ele começou a fazer móveis simples, depois mais complexos. Hoje, ele não apenas vive da sua arte, mas é conhecido na cidade como alguém que nunca parou de acreditar na própria capacidade. Seu trabalho é admirado por todos, e ele sempre diz com humildade: se eu tivesse me conformado com a ideia de que já era tarde, não teria feito nada. O que seu Antônio fez foi perceber o que Epicteto ensina: a verdadeira liberdade vem da nossa atitude diante dos desafios.
Ele não se deixou limitar pelas dificuldades do passado ou pelo medo do futuro. Ele agiu com coragem. Ao fazer isso, descobriu sua verdadeira capacidade. Marco Aurélio, o imperador estoico, também sabia disso. Em suas meditações, ele escreveu: "O que você pensa sobre a adversidade é mais importante do que a adversidade em si." Ele sabia que o grande segredo da vida estava em como você vê o mundo, como você se percebe. E se você se vê como alguém capaz, então, você será. Não porque a vida vai facilitar as coisas, mas porque você vai agir com a confiança de quem sabe que pode. A dúvida é um veneno que destrói a confiança. A autossabotagem é a maior inimiga do crescimento. Quantas vezes você se pegou pensando: "Não sou capaz de fazer isso"? Talvez ao pensar em aprender uma nova habilidade, iniciar um projeto ou até mesmo se reconectar com antigos sonhos. Mas a realidade é que você já tem o suficiente dentro de si para dar o primeiro passo. Você já passou por tantas batalhas, já enfrentou tempestades, algumas delas talvez tão intensas que pareciam intransponíveis. Mas você superou, não foi? Então, perceba que, hoje, a mesma força está aí, pronta para ser usada. Não se engane. Não é a idade ou as circunstâncias que definem sua capacidade. É a mentalidade. Se você se convencer de que é capaz, as portas começam a se abrir. As oportunidades aparecem e, mais importante, você se torna a pessoa que pode agarrá-las. Lembre-se de que a mudança começa no momento em que você percebe que é capaz de agir, de se transformar, de crescer. Não espere por um sinal. Não espere por uma mudança externa. Olhe para dentro de si e diga: "Eu sou capaz." Cada pequeno passo que você der, cada novo desafio que enfrentar, será uma afirmação de sua própria força. Você tem tudo o que precisa para ser o autor da sua história. Então, amanhã, ao acordar, olhe para si mesmo no espelho e diga com clareza: "Eu sou capaz." E repita isso quantas vezes for necessário. Porque, no fundo, você já sabe. Não existe desafio grande demais para quem sabe que é capaz de superá-lo. 8. Faça caso das opiniões alheias. Imagine um pássaro voando alto, cortando o vento com suas asas poderosas. A cada voo, ele se eleva mais longe. Mas no meio do céu, um pequeno inseto começa a voar perto dele, zunindo ao redor de suas penas. O pássaro não se incomoda. Ele simplesmente segue seu curso. Porque ele sabe que sua jornada não depende do que o inseto pensa sobre sua direção. E é assim que você deve ser. Seguir o seu caminho, sem se prender ao que os outros pensam. Ao longo da vida, você provavelmente já ouviu muitas opiniões sobre o que deveria ou não fazer. Pode ser de familiares, amigos, ou até estranhos. Todos têm uma visão sobre como você deve viver sua vida. Mas o que poucos entendem é que a sua vida não precisa ser validada pelas opiniões de ninguém. A verdadeira liberdade é aprender a ignorar as vozes externas que tentam ditar como você deve ser e se concentrar no que realmente importa. O que você deseja ser para si mesmo. Sêneca, o grande filósofo estoico, dizia que não é a opinião dos outros que nos afeta, mas sim a nossa reação a elas. Quando você se deixa influenciar demais pelo que os outros pensam, você perde o controle sobre sua própria vida. Mas, quando você aprende a ignorar essas opiniões externas, se torna mais forte, mais focado e mais livre para viver de acordo com seus próprios valores. Vou contar a história de Dona Margarida, uma senhora de 68 anos de Curitiba. Dona Margarida sempre teve uma paixão por culinária, mas a vida a levou para caminhos diferentes. Durante anos, trabalhou como professora, mas sempre sonhou em abrir um pequeno restaurante. Aos 60 anos, decidiu finalmente dar esse passo. Porém, ouviu muito: "Você está muito velha para começar algo novo. E se não der certo, já não é hora de descansar." Ela pensou nas palavras dos outros, mas, ao mesmo tempo, lembrou-se de Epicteto, que ensinava que não é o que os outros fazem ou dizem, mas como você reage a isso, que determina a sua paz. Dona Margarida,
Então, decidiu seguir o seu coração e abrir o restaurante. Hoje, aos 68 anos, ela é dona de um dos estabelecimentos mais conhecidos da cidade. Quando alguém pergunta se ela não tem medo de fracassar, ela responde: medo do quê? Do que já vivi. O que mais eu posso temer? E se não der certo? Ao menos tentei e vivi o que queria. Dona Margarida não permitiu que as opiniões dos outros determinassem seu caminho. Ela simplesmente fez. E foi assim que a sua vida se transformou. Marco Aurélio, também um grande líder estoico, tinha uma frase poderosa: não gaste mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um. Ele nos lembrava que, mais do que palavras, são nossas ações que definem quem somos. Não adianta ficar se preocupando com o que os outros pensam, quando, na verdade, a única pessoa que precisa estar em paz com suas decisões é você. Em nossa vida, é comum nos preocuparmos com o julgamento dos outros. O que eles vão pensar do nosso trabalho, do nosso comportamento, da nossa aparência? Mas o estoicismo nos ensina que o único julgamento importante é o nosso próprio. Não podemos controlar o que os outros pensam, mas podemos controlar como reagimos a isso. Eu me lembro de seu Joaquim, um homem de 74 anos de Belo Horizonte, que enfrentou o julgamento de todos ao decidir, após a aposentadoria, voltar a estudar. Você está velho demais para isso, disseram-lhe. Mas seu Joaquim nunca se abalou. Ele sabia que queria aprender mais sobre história, uma paixão que ele sempre tivera, mas que nunca teve tempo para seguir. Hoje, ele tem um mestrado e dá aula sobre história em escolas comunitárias. Ele diz: eu sabia que, ao ouvir os outros, iria ouvir a minha vida sendo moldada pelas vozes deles. Eu preferi ouvir a minha própria. Sua sabedoria está nas escolhas que ele fez, sem se importar com as opiniões externas. Ele ouviu a sua verdade, e foi isso que fez toda a diferença. A verdade é que as opiniões alheias são como ventos que passam. Eles tentam desviar seu curso, tentar convencer você a seguir um caminho que não é o seu. Mas, se você aprender a ignorá-los, vai descobrir o poder de ser fiel a si mesmo. Quando você para de ouvir as vozes do lado de fora e começa a ouvir a voz do seu coração, você se torna imbatível. Então, a partir de hoje, sempre que alguém tentar ditar o que você deve ou não fazer, lembre-se de que o seu valor não depende do que os outros pensam. O único julgamento que importa é o seu. E, mais importante, a única aprovação que você realmente precisa é a sua. Siga sua jornada com a mesma confiança de um pássaro no céu, sabendo que a única opinião que realmente importa é a sua. Porque, no final das contas, você é o único responsável pelo caminho que escolhe seguir. 9. Vivo agora. Imagine um pescador, velho e sábio, sentado à beira do rio. Ele olha para as águas com a serenidade de quem conhece o fluxo da vida. O passado não o atormenta. O futuro não o apavora. Ele simplesmente observa o rio, sem pressa, sem ansiedade. Ele sabe que não há outro momento senão o agora, e é nele que ele se encontra. Ele vive o presente, porque entende que é o único tempo real que existe. E você? Quantas vezes se pegou, ao longo dos anos, preso a um passado que não pode ser mudado ou a um futuro que ainda nem chegou? O estoicismo, com sua sabedoria profunda, nos ensina que o único momento que realmente importa é o presente. O agora é tudo o que temos. Se não o vivermos com consciência, perdemos o que realmente importa. Deixe-me contar a história de Dona Celeste, de 69 anos, uma mulher de Fortaleza que, por muito tempo, viveu presa ao passado. Quando perdeu o marido, há 15 anos, ela se entregou à saudade. Passava os dias lembrando de como a vida foi boa, de como as coisas poderiam ter sido diferentes. Se eu tivesse feito isso ou aquilo, ela repetia para si mesma, com a dor das coisas não vividas. Até que, um dia, um neto, de apenas 10 anos, olhou para ela e disse: Vovó, por que você vive sempre no passado? O futuro já está chegando, e você está perdida no tempo. Essas palavras tocaram Dona Celeste profundamente. Ela então lembrou-se de uma passagem que lera de Marco Aurélio, em suas meditações. Perceba que a vida é curta, e cada dia é uma nova oportunidade.
Não perca tempo com o que já passou, pois o que importa está diante de você. Naquele instante, Dona Celeste decidiu parar de viver no passado e começou a viver o presente. Ela não o fez de forma grandiosa, mas com pequenas atitudes. Voltou a praticar jardinagem, começou a sair mais com as amigas, fez aulas de pintura. Acima de tudo, se abriu para as novas experiências que a vida ainda tinha a oferecer. Hoje, Dona Celeste diz com alegria: eu descobri que a vida não acaba quando o que amamos vai embora. Ela continua, e o melhor ainda está por vir, se soubermos aproveitar o momento presente. A sabedoria dos estoicos nos ensina a desapegar do passado e não viver na expectativa do futuro. Quando você vive o presente, você se reconecta com a verdadeira essência da vida. Não é sobre ignorar o passado ou não se preparar para o futuro, mas é sobre agir no agora, sem se perder nas lembranças ou nas projeções. Epicteto, o grande filósofo estoico, dizia: a vida não é o que acontece, mas a maneira como reagimos a ela. E como você reage aos desafios e oportunidades da vida, se está sempre olhando para o que foi ou se preocupando com o que será? A resposta é simples: você perde o agora. Muitas pessoas, especialmente à medida que envelhecemos, se tornam reféns do tempo. O medo do que pode acontecer amanhã, a culpa ou o arrependimento pelo que não aconteceu ontem. Mas a filosofia estoica propõe um simples, mas poderoso princípio: o agora é tudo o que temos. Como Sêneca disse, enquanto você se distrai com preocupações, o tempo escorre entre seus dedos. Não o desperdice. Não importa quantos anos você tenha, a vida sempre oferecerá momentos para recomeçar, aprender e se reinventar. O segredo está em estar presente. E esse é um dos maiores ensinamentos dos estoicos: não permitir que a mente se perca em um passado que já passou ou em um futuro que não chegou. Eu me lembro de seu Américo, um homem de 75 anos de São João del Rei, que aos 70 anos decidiu começar a estudar música. Muitos riam dele, dizendo: você já tem idade demais para aprender a tocar violão. Mas seu Américo não se importou com o que os outros diziam. Ele decidiu viver o agora. Começou a aprender. Hoje, aos 75, ele toca violão com maestria em pequenas apresentações para os amigos e familiares. Seu exemplo é uma verdadeira lição. Ele entendeu que não importa o tempo que passou. O que importa é o que você faz com o tempo que ainda tem. Viver no presente é o primeiro passo para se libertar das correntes da dúvida e do arrependimento. Então, hoje, pare um momento. Respire. Observe ao seu redor. O que você está fazendo com o tempo que tem? Você está se permitindo viver o agora? Ou está preso em pensamentos que não levam a lugar nenhum? O futuro virá. O passado se foi. Agora é o momento perfeito para agir. Viva o agora com plenitude. Porque, como os estoicos nos ensinam, é a única coisa sobre a qual você tem controle total. E lembre-se, o agora é onde a vida realmente acontece. 10. Minha realidade. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore. O bloco é bruto, sem forma, mas nas mãos do mestre, o mármore se transforma. O escultor não cria a realidade a partir de algo que já existe, mas daquilo que ele decide moldar. Cada golpe de cinzel é uma escolha. Cada movimento é uma afirmação de sua visão. Ele é o criador de sua obra, como você é o criador de sua realidade. A vida é como esse bloco de mármore, e o que fazemos com ela depende da forma como escolhemos moldá-la. Muitos de nós passamos a vida como observadores, esperando que o mundo ao nosso redor nos dê as condições ideais para ser felizes, para ser realizados. Mas a realidade não é algo que acontece conosco. É algo que criamos todos os dias, com nossas decisões e atitudes. Deixe-me contar a história de seu José, um homem de 70 anos de Recife. Por muito tempo, ele acreditou que sua vida estava nas mãos do destino. Ele trabalhava como mecânico e sonhava em abrir sua própria oficina. Mas sempre dizia: não é a hora. Não tenho dinheiro suficiente. O mercado está difícil. Ele se via preso a uma realidade que ele acreditava não poder mudar. Até que, um dia, depois de assistir a uma palestra sobre filosofia estoica, algo dentro dele se transformou. O palestrante citou Epicteto, que disse: não é o que te acontece, mas como você reage a isso que importa.
Seu José percebeu que não estava sendo impedido pelas circunstâncias externas, mas pela maneira como estava vendo a vida. Ele havia aceitado sua realidade sem questioná-la, sem tentar moldá-la. Mas, naquele momento, ele decidiu que não seria mais escravo de suas próprias crenças limitantes. No dia seguinte, seu José foi até o banco e pediu um empréstimo. Não foi fácil, mas ele acreditava que era possível e agiu de acordo com sua nova visão. Hoje, ele é proprietário de uma oficina próspera e é admirado pela comunidade local. Eu não esperava que as condições perfeitas aparecessem. Eu criei as condições, ele diz com orgulho. O que seu José fez foi entender que a realidade que ele vivia estava sendo moldada pelas suas escolhas, e não pelos obstáculos que achava estar enfrentando. Ele decidiu criar uma nova realidade para si, baseada na confiança em suas próprias habilidades e na vontade de agir. Sêneca nos ensina que a maior parte da nossa infelicidade vem de não saber como lidar com o que não podemos controlar. E o que não podemos controlar? O que os outros pensam? O que aconteceu no passado? Não. O que podemos controlar é como escolhemos reagir e como decidimos agir agora. Quando você para de ver a vida como algo que acontece com você e começa a vê-la como algo que você molda, a realidade muda. Você não é mais vítima. Você se torna o protagonista da sua própria história. Essa mudança de perspectiva é fundamental. Se você já passou dos 50, 60 ou até 70 anos, não tem mais tempo a perder com desculpas ou lamentos. Você tem o poder de criar sua realidade a partir das escolhas que faz agora. Veja a história de Dona Mariana, uma mulher de 65 anos que, após a morte do marido, sentiu que sua vida havia chegado ao fim. Ela se trancou em casa, com medo de sair, pensando que sua realidade agora era de solidão e dor. Mas, ao conversar com uma amiga, ela ouviu algo que mudou sua visão. Você tem o poder de escolher o que será daqui para frente. O que aconteceu não define o que você pode fazer agora. Inspirada pela filosofia de Marco Aurélio, que dizia a vida é curta, e as oportunidades são muitas, se tivermos coragem de aproveitá-las, Dona Mariana decidiu começar a pintar, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Ela começou com pequenas telas, e hoje tem uma exposição de suas obras. Ela diz: a pintura me libertou. Eu escolhi o que fazer com minha vida. Eu não sou mais definida pelo que perdi, mas pelo que escolhi conquistar. Dona Mariana não deixou que a realidade imposta pela dor e pelo luto definisse seu futuro. Ela escolheu moldar sua realidade, escolhendo a ação ao invés da resignação. Você também tem esse poder. O que você pensa e como reage aos eventos da sua vida determinam a realidade que você vive. Não são as circunstâncias externas que definem quem você é, mas a forma como você escolhe se posicionar diante delas. Então, pergunte-se: qual realidade você está criando para si agora? O que você pode fazer hoje para mudar o rumo da sua história? Lembre-se de que, como um escultor, você é o criador da sua obra. E essa obra ainda pode ser grandiosa, não importa a idade que tenha. A vida é o que você decide fazer dela agora, neste momento. A vida não é uma linha reta, mas sim um caminho repleto de curvas, pedras e também de belas paisagens. Cada escolha que você faz é um passo, e cada passo é uma chance de moldar a sua história. Como Epicteto nos ensina, não é o que nos acontece, mas como reagimos a isso que nos define. Você tem o poder de decidir como a sua vida será, independentemente das adversidades que enfrentou ou da idade que tem. Dona Maria, aos 72 anos, viu sua vida se transformar quando decidiu, após a perda do marido, se dedicar ao artesanato. No começo, foi desafiador, ela se sentia insegura, mas, como Sêneca dizia, a adversidade é o campo de treinamento para a virtude. Dona Maria começou a produzir peças simples e, com o tempo, seu trabalho se tornou admirado por todos. Ela não se permitiu ser definida pelas dificuldades do passado, mas usou essas experiências para crescer. Ela é a prova viva de que não há idade para começar de novo. Agora, pergunto a você: o que está esperando para escrever o próximo capítulo da sua vida? O que você vai fazer, hoje, para começar a moldar a realidade que deseja?
Não permita que as circunstâncias externas definam quem você é ou quem você pode ser. Assim como o escultor diante do mármore, você é o criador da sua própria obra. Então, pare um momento e pergunte-se: o que eu posso fazer hoje para ser uma versão melhor de mim mesmo? A resposta está em suas mãos. A vida não espera. Agora é o momento de agir. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essas palavras e escreva nos comentários: hoje, eu começo a moldar a minha realidade.